Deve ser um antissufocante que todo mundo costuma comprar. Não precisa nesse caso. Não, hoje em dia, antigamente a gente recomendava aquelas rampas anti-refluxo, que é esse antissufocante, para o bebê ficar um pouco mais elevado no berço. Mas hoje em dia, até as orientações para a criança com doença do refluxo é não usar mais essa rampa anti-refluxo, nem esse travesseiro antissufocante. Não usa mais travesseiro nenhum, não precisa comprar travesseiro. Tá, eu ia falar, pode dar o travesseiro. Não precisa mais. Obrigada. Paizão ali vai falar. Pergunta daí que eu falo daqui. Pode falar. Quero saber se o recém-nascido pode tomar banho comigo no chuveiro. Pode, não precisa tomar banho no chuveiro, pode ser? O pai está perguntando se o bebê recém-nascido pode tomar banho no chuveiro com o pai, não é isso? Não só pode, como deve. Se você for ver um banho de um bebê na banheira e o banho de um bebê com o pai ou com a mãe no chuveiro, a criança dificilmente vai chorar com o pai e com a mãe no chuveiro. É uma forma de acalmar o bebê muito boa. Porque além de você ter o contato pele a pele, você consegue relaxar o bebê ali naquela água corrente e você não fica manuseando tanto o bebê para dar banho na banheira. É um dos métodos que a gente tem para acalmar o bebê. Érica quer falar? Fala aí. Você tem dúvida, Érica? Fábio. Sobre o umbigo, na nossa primeira filha, demorou bastante para sair. Passaram um pozinho. Isso não existe mais. Não precisa mais. O coto umbilical. Não tem problema o coto umbilical demorar para cair. É porque a gente sempre vê, de 5 a 7 dias. Dá o 8º dia, se não caiu, pensamos, gente, mas não caiu. Eu já tive paciente que caiu 15 dias depois. Não tem nada que tenha, não tem nenhum problema ficar muito tempo. É só mais uma coisa ali para você manusear na troca de fralda, mas não precisa se preocupar. Só para completar a pergunta dele, se for tomar banho comigo, tem que ser um banho quente? Depende do seu tipo de banho quente, porque o meu sai fumaça no banheiro. Aí é queimadura de 2º grau. Ela também. Então vocês vão ter que botar essa água um pouquinho mais fria. É morninha. Não é que, porque o meu sai pele no banho, meu banho. O dela também. Então E o não, meu é aí gelado. não pode. Aí tem que ser o meio termo. Meio termo, um banho morno. É aquele banho que vocês chamam de gelado. A questão do arrotar após a mãe. Eu tô com uma filhazinha que tem Érica vai falar de arroto, ela já brigou aqui comigo. Você está querendo perguntar, não é isso? É porque eu não tô, é porque você está de máscara, eu não sei se você estava perguntando. É que a Gleice estava perguntando primeiro. Então fazer o seguinte. Não, a Gleice termina a pergunta. Érica vai falar do arroto. Ela já cortou aqui. Foi? Pode falar que eu vou reproduzir. Pode falar. Quando pode dar o banho? Quantas vezes por dia tem que dar o banho do recém-nascido? Né? Quantas vezes? Então. E quando dá o primeiro banho, não é isso? Vou falar do primeiro banho. Então, o primeiro banho, antigamente o bebê nascia e ia direto pro banho, né? Hoje em dia a gente já não recomenda mais isso, porque a gente já sabe que o cheiro da mãe, o cheiro do bebê nas primeiras horas de vida ajudam na amamentação. O vernix, que é aquela pastinha branca, que alguns bebês nascem com aquilo, é importante para o aquecimento do bebê e para a hidratação da pele do bebê, além da regulação da temperatura. O bebê, quando nasce, o recém-nascido, ele tem um centro regulador de temperatura diferente do nosso. Então, quando a gente expõe essa criança a ambientes mais frios, tanto que a hipotermia, né, quando o bebê está com frio ou está muito tempo sentindo frio, ele pode causar algumas alterações no exame físico. Então, quanto mais aquecido, quanto mais tempo esse bebê demora para tomar banho, eu falo assim, se puder dar 24 horas depois é melhor. Mas tem alguns pais que não, eu posso dar com 12? Tá, com 12 já tá bom, mas eu recomendaria 24 horas. Por conta dessa troca de flora bacteriana da mãe com o bebê, do aleitamento materno, depois de 24 horas é o mais recomendado hoje em dia, tá? Mas
Mas no hospital, por exemplo, uma cesárea, você tem essa opção em falar que você não Tem, quer? você tem a opção de falar, eu quero dar banho em casa. Você tem essa opção hoje em dia. Hoje os hospitais já, graças a Deus, estão com essa mentalidade de que quanto mais tardio o banho, melhor. A gente aqui faz até um pouco mais cedo por conta da nossa temperatura. Mas se vocês forem ver em países mais frios, tem criança que só toma banho uma semana depois. Ai, é cheiroso, gente. Sobre as visitas, né? Os parentes querem visitar, como a gente falar para eles de uma forma educada, quantos meses ou idade? Nunca vai ter forma educada, porque sempre vão te chamar de chata e neurótica. Então, por mais que você fale assim, por favor, evite visitas nesse momento, o recém-nascido e tal, vão falar, ai, que chata, que neurótica, virou mãe, já não quer deixar fazer nada, a criança vai viver na bolha. Já vão falar isso de você, independente de toda a educação que você tiver. Eu sempre falo assim, pode botar a culpa em mim. Fala, a pediatra solicitou. Teve uma família que eu fiz uma mensagem para a mãe, porque ela não estava conseguindo controlar. E ela estava super estressada. E aí a gente entrou com outros problemas psicológicos maternos que estavam afetando até no cuidado com o bebê. E eu precisei fazer uma mensagem falando, aqui quem fala é a pediatra de fulano, solicito que não seja visitado até tanto tempo. Eu sempre peço para esperar pelo menos as vacinas de 2 meses. Se puder, as de 3 meses. Mas às vezes isso não tem controle. E uma amiga minha, quando foi me visitar, eu recebi ela no portão da minha casa. Ela falou assim, você não vai abrir para mim não? Porque minha filha nasceu na pandemia, né? Eu falei, não vou abrir. Ela falou, Bárbara, eu falei, Ju, não adianta, não vai entrar. Ela falou, tá bom, tá tudo bem? Eu falei, tá, toma, eu trouxe um bolo pra você. Eu falei, obrigada. Porque minha filha nasceu em 2020, quando a gente estava começando a pandemia. Então, foi um processo totalmente diferente. Mas eu era sem educação mesmo, não tinha educação nenhuma. E graças a Deus, minha filha nunca teve nada. Mas você, por mais educada que você seja, sempre vão reclamar. Então, se você quiser dar uma data, porque as pessoas gostam disso, fala depois de 2, 3 meses. Porque aí, depois de um mês, ninguém começa e continua querendo ir na sua casa mais. As pessoas gostam de ir nos primeiros 15 dias, entendeu? Que é aquele tempo que você está se adaptando, tá? Qual tipo de sabonete para poder dar banho no recém-nascido? Outra coisa. Como eu sou mãe de primeira viagem, a gente sempre quer deixar o bebê cheirosinho. Então tem aquela história de passar um perfuminho, alguma coisa assim, qual a época? Você não vai querer nem passar perfume, porque eles são tão cheirosos que você não vai querer, você vai ter o cheirinho dele. Mas o sabonete que a gente indica, recém-nascido não usa shampoo, não usa condicionador, tá? É o mesmo sabonete da cabeça para o pé. Um sabonete de glicerina para recém-nascido mesmo, porque tem várias marcas, porque esses sabonetes são os que têm o pH mais compatível com a pele do bebê. O pH da pele é semelhante ao do sabonete. Eu sempre oriento sabonete líquido, porque o sabonete em barra ele fica ali, né? E às vezes pode ter alguma contaminação, outra pessoa usar, então é melhor o líquido. E perfume, só depois dos 6 meses que eu recomendo essas linhas que tem. Mas você não vai querer nem passar perfume, porque o cheirinho vai ser exatamente como você quer que seja. E sobre as consultas? É a última vez, tá? Tá. Então, as consultas pediátricas, hoje em dia, a gente já fala em consulta antes do nascimento. É a consulta pré-natal. É importante ter essa consulta pré-natal para a mãe, né, que vai ter um pediatra lá na sala de parto ou o pediatra que vai acompanhar essa criança. Eu que faço sala de parto, eu adoro fazer consulta pré-natal e eu sinto muita diferença até no momento da assistência, porque quando você chega para essa assistência, você já sabe o pré-natal todo dessa paciente, você já sabe os riscos que esse bebê pode ter, o risco de evoluir, por exemplo, com uma icterícia, ou se essa mãe teve alguma infecção durante a gestação. E a gente, na consulta pré-natal, a gente esclarece muita coisa também dos cuidados com o bebê, como que são os primeiros dias, como que é na sala de parto, o atendimento, o que acontece na sala de parto, como que é a rotina que a gente faz ali.
Então, a gente recomenda já a partir de 32, 34 semanas, a mãe já ter a primeira consulta pediátrica de pré-natal. E aí depois, a primeira avaliação do bebê depois do nascimento é até 7 dias de vida. Que a gente precisa avaliar peso, amamentação, se tem icterícia, as dificuldades que estão tendo. E aí as consultas após isso são mensais. E outra coisa, eu moro em Cabo Frio. Só que eu prefiro os médicos daqui. Vem pra cá. Posso? Pode ir e voltar, sem problema nenhum. Só uma coisa que eu acho importante você ter em Cabo Frio é um lugar de emergência que você possa levar caso você precise. Algum hospital que você saiba que tem um serviço pediátrico. Porque você vai ter a orientação do pediatra, mas são 2h30, 2 horas de distância daqui. Então, às vezes, para uma coisa emergencial, se precisar, é bom você já ter uma emergência para onde recorrer lá. Mas vir fazer as consultas não tem problema nenhum, tá? Quer perguntar? Sim. A minha dúvida é com relação assim, o risco de refluxo, sufocamento, quando colocar o bebê para deitar, para dormir, depois da amamentação, por quanto tempo eu coloco ele para arrotar para evitar isso? Érica vai falar de arroto do tempo. Tá? Mais alguém? Eu vou passar para Érica. Gente, é muita dúvida mesmo, e é para perguntar mesmo, tá? Então, para dar continuidade, a gente vai chamar agora a Érica. Se vocês quiserem levantar um pouquinho, só para esticar as pernas, dar uma ativada na panturrilha, que é importante. Vai lá beber uma água, enquanto a gente troca o PowerPoint aqui, tá bom? Fica à vontade, tá? Tem um biscoitinho ali, água, 1 minutinho. Um exercício de Baby Pilates. Faltou a doutora Bárbara falar quanto tempo que a mãe pode levar o bebê no Baby Pilates. Depois dos 3 meses. Então, depois da vacinação dos 3 meses, tá? Estúdio é um local fechado, então precisa dos 3. Eu sou grávida.